Eu coloquei o DG em 1103 junto com o XH-Data num desafio muito legal. Vou colocar aqui, ó, para vocês terem uma ideia do tamanho da antena. Codocem, olha só. Olha só que tristeza pro Codocem com essa anteninha aqui, né? E agora o DG em 1103 enfrenta a máquina DX do FM, o Codocem DX286. Um rádio com chip TEF automotivo, com a metade do tamanho da antena do DG em 1103. E é claro, pequenininho, dá até para carregar no bolso. Mas o que todo mundo quer saber é qual o melhor rádio para a DX. Aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, eu aposto muito no Codocem DX286 para o FM, porque no FM a gente sabe que a seletividade é muito importante para a gente escutar aquela emissora que está espremida no meio de duas emissoras fortes. Agora, em outras bandas, eu não sei, ondas curtas e AM, qual destes dois rádios vai sair primeiro. É claro que isso é uma aposta, pode ser que o DG em 1103 consiga ganhar do Codocem DX286 no FM, será? É importante dizer que existem diferenças interessantes nesses dois rádios. O Codocem DX286 não tem SSB, então ele acaba ficando sem a banda lateral única para quem gosta do radioamadorismo. Mas a gente vai focar aqui, neste primeiro momento, em AM, FM e ondas curtas, que é o que importa para a gente agora. E depois eu falo mais um pouquinho sobre esse duelo de gigantes, o pequeno gigante e o gigante famoso. Bom, vamos para o que importa, que é o teste de seletividade. O FM, para quem faz DX no FM, a seletividade é uma das coisas mais importantes que nós temos. Porque a seletividade vai conseguir tirar um sinal bom de uma emissora fraca no meio de duas emissoras fortes. E é o que nós vamos testar agora. 101.5, limpo aí sem interferência nenhuma. Jovem Pan. Nostalgia. Beleza, tá chiando aí sem interferência das duas emissoras. Agora tiramos o rádio, porque FM tem que colocar o rádio exatamente no mesmo lugar. Nunca faça um teste de FM com o rádio lado a lado, porque uma diferença de antena daqui para cá já muda completamente a recepção. Tem que estar no mesmo local para que tenha exatamente a melhor precisão possível. Opa, olha a interferência aí, ó. Jovem Pan e Nostalgia. Vamos ver aqui. Tá pegando o sinal da Jovem Pan ali. Então a seletividade dele é bem inferior em relação à do Codocem. Bom, aqui eu vou testar 102.7. A melhor posição que eu consegui foi com a antena para cima. Então vamos lá, vou colocar a rodar 102.7 de Blumenau 100 km. Ok, vamos tirar e colocar o Codocem agora e ligando ele. Não dá para deixar muito tempo cada música. Vou dar aqui rapidinho aqui a largura de banda. Vamos colocar novamente o DG. Muito semelhante, né? Mas o Codocem está com um sinal melhor. O som está abafado ali, mas o sinal do Codocem parece bem melhor. Vou pegar outra frequência. Achei um lugarzinho aqui para pegar rádio Joinville, 150 km, rádio nativa 103.1. Ok, vou colocar aqui e ligando ele. Vamos de novo no Codocem. Expandir a largura de banda. E de novo o DG. O DG não tem o barulho do chip TEF, que é a fritura, né? Dá aquela fritura no som.
Mesmo processo, ondas curtas, a antena do mesmo tamanho do Codocem, vamos lá, 11.855. Trocando de frequência, 11.755. Mil e 400 kHz. Passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Daniel Colombo, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, aqui tem duas emissoras misturando. Essas duas emissoras aparecem aqui também. Que foi no Catar, eu não lembrava disso, mas logo na estreia ele se machucou, depois de uma entrada dura, teve uma lesão da fase de grupos. Ele voltou no mata-mata, eu não lembrava disso. E ele acabou voltando no mata-mata. E ainda assim, fez aquele gol contra a Croácia e ali poderia ser o gol da redenção. E agora, de novo, chega para uma Copa. Talvez, Basílio, quem sabe os deuses de futebol não estão fazendo algo diferente. De repente, ele consegue se recuperar. Sim, e dá grande alegria e expectativa que todo mundo está nele. Eu ainda continua. Para fechar, 580 kHz, não recordo qual é a frequência para a rádio. A qualidade do som do Codocem atrapalha bastante a escuta. Mas que maravilha! Nós tivemos aqui um duelo bem interessante, diferente em relação ao XH-Data D808. Se você não viu o XH-Data D808, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você ver o duelo do DGEM com o XH-Data D808. Este rádio aqui, ele tem uma, digamos assim, uma falta de qualidade sonora para a gente poder equiparar os dois. Nesse quesito, o DGEM bateu muito fácil no Codocem. O Codocem tem um som muito fechado e isso talvez impossibilite aquele DX mais difícil. Ele é um som meio grave assim, com um som mais abafado. Não importa se está em música ou voz. Agora o DGEM aqui tem uma qualidade de som maravilhosa, a gente consegue ver a clareza. E muitas vezes os sinais estavam praticamente semelhantes nos dois rádios, mas o que mandava mesmo era a diferença de som. No FM eu posso dizer para vocês que eu gostei mais do DGEM, não só pela questão da seletividade. Olha, nem o XH-Data D808 vai conseguir bater o DGEM, DGEM não, o Codocem na seletividade do FM. O filtro que ele tem ali ajuda bastante, mas também pode atrapalhar, né? Vocês perceberam ali que quando eu alargava a banda, o sinal ficava mais claro? Então, pode ser que em uma região que esteja muito saturada de emissoras, tenha que estreitar muito a banda ali e também dificultar algum sinal que está fraco. Mas é um recurso, uma alternativa para poder escutar emissoras no meio de duas fortes. E isso aí, olha, o Codocem é imbatível. Mas eu sei que você vai dizer, você que gosta do DGEM vai dizer, não, o DGEM foi melhor no FM. Acontece o seguinte, eu estou num local
Eu estou muito próximo do mar, ali em torno de 50 quilômetros, no pé da serra, 800 metros, 810 metros do nível do mar. E eu tenho aqui um problema grave com os sinais de FM que estão sempre oscilando, mesmo fracos. Tem dia que você dá uma estabilizada melhor, mas geralmente tem essa oscilação, é quase como se fosse ondas curtas. Então fica difícil dizer, se não conhece a região, não presta atenção aqui, qual dos dois estava melhor no FM. Aqui nós temos clareza de som, mas o melhor no FM, gente, era o Kodo 100. O Kodo 100 bateu. E um detalhe, o Kodo 100 ele é muito sensível para ruídos. Talvez seria interessante até eu fazer esse duelo longe do prédio para ver como ele se comporta. Eu acho que o Kodo 100 vai se comportar ainda melhor e vai dar uma diferença bem grande em relação ao DGEN. Eu sei que tem uma polêmica que dizem que o DGEN DSP é ruim, pega satura, etc, etc. Tem um vídeo do canal do Alisson Santos, você dá uma olhada lá, que ele mostra ali o PLL do lado do DSP e o PLL bate no FM o DSP. Só que é o seguinte, gente, eu já testei rádios dentro de grandes centros e depende muito dos filtros. Isso não quer dizer que o rádio seja ruim, quer dizer que ele não está preparado para suportar sinais fortes. Eu fiz isso com o Lidiane aqui, quem acompanha o canal sabe que dentro da cidade ele se comportou muito mal. Quando eu trouxe para cá, 50 quilômetros longe das torres, ele quase emparelhou ali com o XH-Data D808 na recepção do FM. Então sim, o digital tem um problema de filtragem dentro de grandes centros ou perto de torres potentes de FM. Agora, fora, distante, vocês podem ver que ele quase se equipara aqui ao XH-Data, não, XH-Data não, hoje eu estou trocando tudo, ao Kodo 100 DX286. O Kodo 100 é um rádio muito bom para campo aberto, uso de pré-amplificador e antena telescópica, que você vai ter um rendimento maravilhoso no AM e ondas curtas. Agora, dentro de cidade, perto de rede elétrica, tem que usar antena de ferrite no AM, porque ele vai se comportar bem. Sinceramente, olha, eu gostei do sinal dos dois. Provavelmente, se a gente for olhar aqui, eu não recordo agora, não lembro, mas creio que o ferrite do DGEN é bem maior, né? O rádio é maior, então o ferrite deve ser maior, ele te dá uma melhor recepção no AM. Muita gente não sabe, deixa eu falar, vou repetir. Os rádios, a grande maioria deles, não usa as antenas telescópicas para o AM, e sim uma antena de ferrite interna. Quem está chegando pela primeira vez no canal, não tem experiência com rádios, já fui questionado, você não levantou a antena, por isso que o rádio não pegou bem. Não, AM, gente, é antena interna de ferrite. E no quesito ondas curtas, um fiozinho esticadinho, bonitinho, a gente bota até o Lelong aqui no meio, vamos abrir espaço para o Lelong, que ele é grande, 604, a gente bota o Lelong aqui no meio e os três vão render uma maravilha, puxando uma antena de 10, 15, 20 metros, um fiozinho esticado aí, vocês não vão se preocupar com nada. Então vamos colocar aqui um empate técnico. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o DGEN, eu vou dizer vencedor por qualidade de som e por quesitos melhores em AM e ondas curtas, nós temos aqui o DGEN. FM, nós temos aqui a máquina DX. Problemas, todos os rádios possuem. E o problema de filtragem do DGEN, para mim, ele é muito claro. Eu bati no microfone aqui, espero que não dê do ruído. Mas é muito claro, para mim, o que o Kodo 100 sofre com interferências eletroeletrônicas, muito mais que um XH-Data, muito mais que um DGEN DSP. Então, quem sabe na próxima versão, eu estou curioso, eu sei que o rádio da Kodo 100 será muito maior no próximo aparelho que eles vão lançar. Vou falar aí em ferrite de 20 centímetros, até vi umas fotos na internet. Se for verdade, nós vamos ter aqui uma máquina DX melhor, mais completa, com SSB e banda aérea, que não tem, hein? E vocês não sabem, eu não sei se porque o pessoal lá do AliExpress viu falando aqui do DGEN, o preço despencou, tá cheio de anúncio que com imposto dá R$800, estava dando 1.200, caiu o preço, gente. Pois é, muita coincidência que caiu o preço depois que eu anunciei aqui, que mostrei o DGEN. Vocês aí do AliExpress estão de olho no meu canal, Então baixou aí R$400 com impostos, 800 pila, gente. E se você tiver uma moedinha ou um cupom de desconto, tenta aplicar, eu vou deixar uns cupons aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode ser até que você consiga comprar esse rádio por R$700, hein? Dá uma olhadinha lá. E o Kodo 100 está mais ou menos nessa faixa de valor também, 700, 600, 800, aí depende do vendedor. Muita gente me pergunta, mas Fábio, o Kodo 100 é SN286, é esse o número? Tá me dando muito branco, não é os cabelos brancos. Mas aqui, ó, gente, esse radinho aqui,
Ele tem duas versões, numeração diferente. A diferença dele mesmo é a otimização aqui das funções. A recepção é a mesma coisa. Então, se você encontrar ele mais barato que esse preço que eu anunciei, vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai estar comprando qualquer um desses rádios, um belo de um equipamento. Eu tenho um amigo lá em Porto Alegre, aliás, 2 amigos em Porto Alegre que são apaixonados por este radinho aqui. E eles me dizem, Fábio, não tem melhor receptor para escutar aqui em Porto Alegre emissoras da Serra, do Vale Taquari, porque ele tem uma seletividade que nem o XH Data chega, dá banho no XH Data. Codocem aqui, ó, vale a pena ter entre os seus rádios, porque é um aparelho maravilhoso. Agora é a sua vez de opinar. Coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou do duelo, qual você gosta mais e qual rádio você compraria ou tem já na sua coleção. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Olha, eu preciso muito do seu apoio. Assina por 1 mês, 2, não importa. Tudo que você puder me auxiliar, você pode cancelar quando quiser. Vai me ajudar a trazer novos aparelhos e tem muitos aparelhos de qualidade que eu quero trazer aqui para você no canal. Muita gente me pede, traz rádio X, Y, gente. Sem o apoio de vocês, não dá para trazer, ok? Fui!